Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Station e estamos na aula 017 de Matemática preparatória para o concurso de Escrevente 2023. Vamos estudar hoje um problema bastante interessante de raciocínio em que a gente acaba caindo num sistema de duas equações a duas incógnitas. Então vamos lá? Nesta questão que caiu para o concurso de Escrevente, diz o seguinte, que numa fazenda há ovelhas e avestruzes, totalizando 90 cabeças. Então, são 90 animais. E 260 patas. Mas nós temos que entender que ovelhas e avestruzes têm número de patas diferentes. E aí ele pede, comparando-se o número de avestruzes com o número de ovelhas, e a gente tem que calcular. Quem tem mais cabeças? Ovelhas, avestruzes, igual o número de ovelhas e de avestruzes. Muito bem. A gente sabe que a soma do número de cabeças de ovelhas mais o número de cabeças, ou o número de animais, né, de avestruzes é igual a 90. NO eu chamei o número de ovelhas. E NA o número de avestruzes. Então, NA mais NO, ou NO mais NA, dá 90. E o número de patas? Eu chamei o número de patas de ovelhas de NPO. E o número de patas de avestruzes de NPA. E ele fala que a soma das patas total dá 260. Então ele pede para a gente calcular a diferença, quantas patas há a mais entre ovelhas e avestruzes. Muito bem, quantas cabeças há a mais de avestruzes e ovelhas? Muito bem, a gente tem que fazer o seguinte, a gente sabe que o número de patas de ovelhas ele corresponde a 4 vezes o número de ovelhas. Ou seja, se eu tenho uma ovelha, eu tenho 4 patas, 4 vezes 1. Se eu tenho 2 ovelhas, eu tenho 2 vezes 4, 8, 8 patas. Então, esta equação está correta. Eu posso, no lugar de NPO, colocar 4 vezes o número de ovelhas, ou seja, o número de cabeças de animais. Então, é 4 vezes NO. E também para o NPA. O número de patas de avestruzes é 2 vezes o número de avestruzes. Ou seja, se eu tenho o NA igual a 1, uma avestruz, eu tenho 2 vezes 1 patas. Se eu tenho 2 avestruzes, eu tenho 2 vezes 2. Então, essas duas equações elas vão ser usadas para substituir o NPO e o NPA. Tudo bem? Então, vou jogar aqui, no lugar de NPO, 4NO. No lugar de NPA, 2NA. Eu espero que você tenha entendido esse detalhe. A primeira equação eu mantenho. A segunda equação, eu vou substituir no lugar de NPO, 4NO, e no lugar de NPA, 2NA. Então fica esta equação 2 agora só envolvendo NO e NA, que é o número de ovelhas e o número de avestruzes. E o problema fica simples. Mas aí você vê que você tem no número de avestruzes o número 1 no coeficiente da primeira equação. E na da segunda o número 2. Então seria interessante eu multiplicar a primeira linha de equação todo mundo por menos 2. E eu faço isso. Então no lugar de NO eu multiplico por menos 2, dá menos 2NO. No lugar de NA também vai ficar menos 2NA, só que no lugar de 90 eu multiplico por menos 2, dá menos 180. E agora eu repito a linha de baixo. E agora eu posso fazer o quê? Eu vou somar. Muito bem. Somar por quê? Porque quando eu tenho x e menos x, eu cancelo. Eu tenho 2NA e menos 2NA. Isso vai embora, independente do número que seja o NA. Ele menos ele dá zero. Agora eu vou somar 4NO, ganhei 4NO e perdi 2NO. Então dá 2NO. E 260 menos 180 dá 80. E com isso eu consigo descobrir que o NO é igual a 40. Passo 2 dividindo, 80 dividido por 2 é 40. Descobri o número de ovelhas. Mas eu sei a primeira linha lá, ó, o número de ovelhas mais o número de avestruzes é 90. Mas NO é igual a quanto? 40. Eu estou fazendo essa conta em detalhe porque muita gente gosta assim. Prefere que a conta seja bem em detalhe. Agora eu passo 40 para o lado direito, ela fica menos 40. E 90 menos 40 dá NA igual a 50. Se o NO é igual a 40 e o NA é 50, eu tenho 10 cabeças a mais de avestruzes. Então, 10 cabeças a mais de avestruzes. Resposta letra C. Interessante esse exercício, né? Ele é simples, mas envolve uma relação que muita gente às vezes fica com dificuldade de relacionar o número de patas com o número de animais ou de cabeças de animais. Pessoal, vou encerrar por aqui. Esse exercício ele envolveu um problema de raciocínio e também que acaba caindo num sistema de duas equações a duas incógnitas. Eu vejo você
no próximo vídeo e até mais!